alunos, sou a professora Marilene. Vou fazer com vocês a atividade do 5º ano da Escola Municipal Presidente Itamar Franco. Nessa atividade desta semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre os substantivos primitivos e substantivos derivados. O substantivo primitivo é uma classificação dos substantivos que se designa o conjunto de palavras que não derivam de outras. Por exemplo, casa, folha, chuva, sapato, livro, carta, dente. Note que no substantivo primitivo é responsável por originar outras palavras. Então, o substantivo primitivo é um conjunto de palavras que não derivam de outras, tá? Mas tem palavras que derivam deles, tá? Ele é responsável por originar outras palavras. Já o substantivo derivado, ele deriva de outras palavras. E aqui nós temos o exemplo. Nós temos o casarão, que ele é derivado o quê? De casa, ou a palavra casebre também, que é derivado de casa. Folhagem, que é derivado da palavra folha, né? Arvoredo, que deriva da palavra árvore. Então, essas palavras aqui que são substantivos derivados, elas se originaram de outras palavras, tá? Então, por sua vez, as palavras casarão, livraria, folhagem, pedreiro, carteiro, dentista, chuvisco, sapateiro derivam de outras e, portanto, são chamadas de substantivos derivados. Por quê? Porque elas originam de outras palavras, ela tem origem de outras palavras, precisou de outra palavra para ser formada, tá? Então, vamos às atividades. Na atividade 1, classifica os substantivos destacados se são primitivos ou derivados. Então, aqui tem a frase, tem a palavra em negrito, que é essa que está em cor mais escura. Então, você vai escrever se essa palavra ela é um substantivo derivado ou um substantivo primitivo, tá? Que dá origem a outras palavras. Então, vamos começar aqui na atividade. Então, aqui, ó, a casa de Mariana ficou pronta este ano. Então, a palavra casa, ela é um substantivo primitivo ou ela é um substantivo derivado? Então, a palavra casa, ela é um substantivo primitivo, né? Porque ela não se originou de outra palavra, tá? Então, ela é um substantivo primitivo. É o que você vai colocar aí, tá? Nessa linha aqui, ó, em cima da linha. Mário viveu durante 10 anos num casarão. A palavra casarão é o quê? É um substantivo derivado, porque ele se derivou da palavra casa, tá? Lembra lá no exemplo que eu dei? Então, ele é um substantivo derivado, tá? Então, vamos fazer outro, ó, derivado. C. O livro de Tomás ficou molhado com a chuva. Então, livro, ele é um substantivo primitivo, que ele não deriva de outra palavra, tá? Então, ele é um substantivo primitivo. Aí, você vai vir e escrever aí na sua linha na frente da letra, tá? Letra D. A livraria do centro é a mais conhecida da cidade. Livraria, ela é um substantivo que é derivado, porque ela deriva da palavra livro, tá? Então, não se esqueça, ele é um substantivo derivado, pois ela deriva da palavra livro. Ela precisou da palavra livro para ser formado, tá? Então, é um substantivo derivado. A folha da árvore ressecou com inseticida. Folha é um substantivo primitivo, tá? Então, vamos lá. Substantivo primitivo. A folhagem dessa planta está cada dia pior. Folhagem é substantivo derivado, porque ela está derivando de outra palavra, tá? Então, um substantivo derivado.
sempre você olha, derivou de outra, tá? É derivado. Resolveu colocar pedras no jardim. Pedras, ela é primitiva, tá? Então, vamos lá. Substantivo primitivo. Ele não precisa de outra palavra para ser formado. Aquele pedreiro construiu grande parte da nossa casa. Então, ele é um substantivo derivado, porque ele está derivando de quê? Da palavra pedra. Então, aqui, ó, recapitulando. Pedras, primitivo, porque ele não deriva de outra palavra. Pedreiro, derivado, porque ele deriva da palavra pedra. Carta, que recebeu a carta do pai na noite de Natal. Ele é um substantivo primitivo, ele não deriva de outra palavra. O carteiro não passou naquele dia. A palavra carteiro é um substantivo derivado, porque carteiro, ele deriva da palavra carta, tá? Então, ele é um substantivo derivado. Então, ficou assim, ó, casa, substantivo primitivo, casarão, derivado, livro primitivo, livraria, derivado, folha, primitivo, folhagem, derivado, pedras, primitivo, pedreiro, derivado, carta, primitivo e carteiro, derivado, tá? Confere aí sua atividade, se ela ficou correta. 2. Os substantivos derivados a partir dos substantivos primitivos. Então, é para você dar os substantivos derivados a partir dos primitivos. Aqui tem os substantivos primitivos e nós vamos colocar substantivos derivados aqui na frente, tá? Então, aqui a primeira palavra que nós temos é a palavra telefone. Então, o que nós vamos fazer? Dar o substantivo primitivo. Então, o que poderia ser aqui? Telefonista, não é? Telefonista, que é a pessoa que atende o telefone, né? Então, por quê? Telefonista deriva da palavra telefone. Casa, você pode usar casarão, casebre, tá? Então, vamos lá. Casarão, tá? Eu vou pôr os dois exemplos aqui, tá? Ou você pode usar também a palavra casebre. Todas as duas se derivam da palavra casa. Livro, você pode usar livraria, tá? Livraria. Carta, carteiro. Escreve aí, carteiro. Sapato, sapateiro, né? Pessoa que faz o sapato, conserta. Então, sapateiro. Sapateiro. Ou sapataria também, tá? Vou pôr os dois, sapataria. Taria. Dente, dentista, né? Dentista, deriva de dente. Chuva, chuvisco, chuvarada, né? Então, tem várias opções. Então, vamos lá. Chuvisco, né? Ou chuvarada também. Chuvarada. Então, tá aqui as palavras, tá? Que derivam dessas palavras que foram colocadas aqui. Aqui tá o substantivo primitivo e aqui o derivado. Ó, tá vendo? Primitivo, telefone, derivado, telefonista, tá? Vamos lá, ficou telefone, telefonista, casa, casarão, casebre, livro, livraria, carta, carteiro, sapato, sapateiro, sapataria, dente, dentista, chuva, pode ser chuvisco, chuvarada, tá? Então, vamos agora fazer a próxima atividade. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o substantivo coletivo. É um nome comum que se dá a um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, tá? O substantivo coletivo costuma estar em sua forma no singular, embora designe um conjunto múltiplos de seres ou de coisas. Então, o substantivo coletivo é um número que dá um conjunto de seres da mesma espécie. Um conjunto de pessoas, um conjunto de flores, um conjunto de animais, de vegetação, entendeu? Então, aqui, ó. Banca, o substantivo coletivo de banca é examinadores. O que é examinadores? Um grupo de pessoas que ficam lá observando quando você está fazendo algum teste, alguma prova, ou avaliando o seu trabalho. Então, a banca de examinadores. Batalhão é o quê?
de soldados, quando tem vários soldados juntos, chama batalhão. Um batalhão de soldados. Cardume é o coletivo de peixes, porque cardume é quando tem vários peixes juntos, vários peixes, monte de peixes. Quando fala assim, tem um cardume viu um cardume muito grande de peixes naquele rio, naquele lago. Então, é o coletivo de peixes. Frutas, pode ser cacho ou pencas também, tá? Elenco é de um grupo de atores de peça ou de um filme. Esquadra, navios de guerra, um grupo lá de navios de guerra. Quando tem vários navios de guerra, nós chamamos de esquadra. Enxoval, conjunto de roupa, quando tem várias roupas, várias peças. Você fala assim, vou fazer o meu enxoval, vou comprar várias peças de roupas. Fauna, animais de uma região. Você já pode ter visto falar, quando passa no jornal, fala assim, a fauna dessa região, tem muitos animais da fauna dessa região que está em extinção, porque tem vários animais que estão extintos daquela região. Então, a fauna é um grupo de animais, tá? De uma região. Mesma coisa a flora. A flora é a vegetação de uma região. Então, os tipos de vegetação que tem. Então, tem vários tipos. Então, um conjunto de vegetação. Multidão, um grupo de pessoas. Não fala assim, tinha uma multidão de pessoas naquele show. Então, um grupo de pessoas, né, reunidos. Ramalhete, ou usa-se também buquê de flores, né, quando tem várias flores junto. Rebanho, de um grupo de ovelhas junto. Tem outros exemplos. Você pode pesquisar na internet e até mesmo no seu dicionário, que você vai achar substantivo coletivo, né, de várias palavras. Aqui nós temos atividade 3, sublinhe o substantivo coletivo correspondente a cada um dos substantivos abaixo. Então, é para a gente fazer o quê? Sublinhar. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo. Aqui eu tenho a palavra música. Qual que é o coletivo de músicos, né? E tem a palavra músicos. Qual que é o coletivo de músicos? Banda, caixa ou turma. Quando tem vários músicos tocando lá, o que fala? Tem uma banda de músico. Então, você vai brincar e vai grifar a palavra banda, tá? Então, tem uma banda de músicos tocando, né, naquela festa. Que quer dizer? Quer dizer que são vários músicos tocando junto. Aviões, né? Tem esquadrilha, albo ou esquadra. Aviões é esquadrilha, não sei se você viu já, quando vai fazer apresentação, geralmente em Brasília, é a esquadrilha da fumaça, que é que vários aviões voando juntos, soltando aquela fumaça colorida. Então, coletivo de aviões é esquadrilha. Peixes, quadrilha, cardume ou penca. Peixes é o que? Cardume, né? Sublinha aí cardume. Artista, discoteca, fauna ou elenco. Elenco, um grupo de artistas junto. Pássaros, banda, biblioteca ou bando. Bando, porque é um bando de pássaros voando, né? Então, são vários pássaros voando junto. 4. Circule o substantivo coletivo das frases abaixo. O batalhão marchou pelas ruas. Então, o substantivo coletivo aqui é a palavra batalhão, quer dizer o quê? Vários soldados estavam marchando nas ruas. Uma esquadrilha americana sobrevoou a Alemanha. Esquadrilha, um grupo de aviões americanos sobrevoou a Alemanha. Então, vamos lá. Letra C agora. No passo tinha muitos rebanhos. Então, rebanhos aqui de ovelhas, um grupo de ovelhas. No auditório, entusiasmado, aplaudia os músicos, né? Então, qual que é aqui o substantivo coletivo nessa frase? Aqui, o substantivo coletivo será o que? Auditório, as pessoas que estão assistindo o quê? O espetáculo lá, os músicos tocando. Aquele cientista dedica-se ao estudo da fauna brasileira. Então, substantivo coletivo fauna. O que é fauna? Ele dedica ao estudo dos animais brasileiros, do grupo de animais brasileiros, tá? Vamos para número 5.
Agora aqui no número 5, nós vamos enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui é a primeira coluna e aqui é a segunda. Nós vamos ler e vamos colocando, tá, os números aqui dentro. Então, aqui, ó, aqui nós temos substantivo comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo, composto e simples. Vamos lá. É aquele que particulariza um ser da espécie, possui nome próprio principalmente. Então, qual que é esse? É o substantivo próprio, já fala que possui nome próprio, particulariza um ser da espécie e possui número próprio. Então, você vai vir cá e vai colocar o número 2 aqui, porque nós sabemos que é um substantivo próprio, tá? Então, vamos colocar o número 2 aqui dentro, ó, 2. Então, ele é um substantivo próprio. O 2 é aqui, ó, que tá na frente do número próprio. É aquele que indica seres independentes de outros seres. Qual que é? O substantivo concreto. Vamos colocar aqui, vai ser um número. Vou colocar aqui o número 4, né? Que é o substantivo abstrato. Ó, número 4 aqui dentro do parênteses aqui. Ó. É aquele que dá origem a outras palavras. Qual que é esse? Então, gente, como que ficou? Ó, repetindo. É aquele que particulariza um ser da espécie, possui nome próprio principalmente. É o que? Substantivo próprio, por isso que eu pus o 2 aqui. É aquele que indica seres dependentes de outros seres, substantivo abstrato. Número 4. É aquele que dá origem às outras palavras, substantivo primitivo. Ele não é dele que se origina as outras. É aquele que indica nome comum aos seres da mesma espécie, substantivo comum. É aquele que indica seres reais ou imaginários de existência independente de outros seres, é o substantivo concreto. É aquele que se origina de forma outras palavras, em pedreira, pedregulho, pedraria, é o substantivo derivado, por isso é o número 6 aqui. É aquele que é formado apenas por um radical, é o substantivo simples. Aquele que é formado por 2 radicais ou mais, substantivo composto, número 8. Ó. Embora no singular indicam multiplicidade de seres da mesma espécie, substantivo coletivo, que é um conjunto de seres da mesma espécie, não é? Então, substantivo coletivo, número 7, tá? Então, essa atividade 5 finaliza aqui desse jeito. Confere se a sua ficou certa essa sequência. Então, terminamos aqui a atividade de língua portuguesa da semana 14 a 18 de junho.